Nós estamos de volta com o Diálogos na USP, hoje discutindo mídia e sociedade, com os professores Vitor Blota, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP e coordenador do Grupo de Pesquisa Jornalismo, Direito e Liberdade do Instituto de Estudos Avançados, o IEA, da USP, e o professor Bruno Paes Manso, economista e jornalista, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência, o NEV, também da USP. Queria voltar com o senhor Vitor, porque no bloco passado, no finalzinho, o senhor falou sobre o atraso do Brasil, de dados que poderia nos dar para sustentar, entender que tipo de atraso é esse que nós temos, inclusive com relação a outros países, também patinam, vez ou outra, para entender a questão da mídia, mídias sociais e tudo mais. Que idade seria mesmo, professor? Então, eu não conseguiria trazer talvez os números exatos, mas Sim. Primeiramente é que nós temos mais telefones celulares do que habitantes no país. Ou seja, a discussão sobre se a internet está disseminada no Brasil, em uma medida a gente poderia considerar resolvida. Já a internet está disseminada. Porém, existe uma desigualdade de distribuição de acesso à rede. Que internet é essa? Que internet é essa, exatamente. exatamente. É que nós falando. E aí, depois podemos recuperar mais claramente os dados dessa pesquisadora da Faculdade de Geografia, que fez uma tese de doutorado que mostrou que em lugares mais distantes dos centros das grandes metrópoles do Brasil, e também, nesses lugares, a maioria dos planos de internet são planos pré-pagos e que têm muito pouco dado. Isso já é uma violação do direito de neutralidade de rede, do Marco Civil da Internet, mas muitos desses são garantidos somente o acesso ao WhatsApp e Facebook, ou seja, a internet se resume ao WhatsApp e Facebook, ou seja, a Facebook, porque o WhatsApp é do Facebook. Exatamente. Então, exatamente. isso aí, essa pesquisadora... E o que, vamos combinar, não traz informação nenhuma, de fato, para o portador daquele celular. Né? Principalmente vai porque direcionar. Confiança na informação a gente consegue se a gente tem uma capacidade de checagem, algum tipo de verificação, e os jornalistas aqui vão concordar comigo. Sem dúvida. Você precisa verificar em 2 ou 3 fontes para você confirmar aquela informação. Porém, durante período eleitoral ou outros períodos, o que as pessoas recebem mensagem no grupo de WhatsApp, tem o link, mas a hora que ela clica o link, ela não consegue acessar aquela informação para ver se é verdade ou não e verificar. Então, a gente tem uma violência ali da informação e uma ausência de confiança. Então, a pessoa realmente, por que ela vai confiar? Não porque ela consegue verificar a informação, mas sim porque ela gosta ou não daquele parente ou não, ela tem uma afinidade maior ou não com aquele parente. Então, a gente tem uma disseminação das tecnologias, mas elas são desigualmente distribuídas e aí vão minando a nossa capacidade de tomar decisões. De discernimento mesmo, né? de entender o que está acontecendo. Né? Sobre Bruno, é isso, quer dizer, não é exagerado falarmos da importância que as redes sociais, as mídias sociais têm hoje, no Brasil e no mundo de uma forma geral. Né? Não é exagerado pensar nisso, mas precisamos relativizá-las ou não? Ou aprender a lidar com elas e, em cima disso, o professor Vitor colocou, quer dizer, depois você está lá com o seu celular pré-pago e você só tem acesso a Facebook. E você vai se informar, muitas vezes, ou não se informar, porque é de Facebook. Porque essas mídias sociais, isso aí, ela informa ou desinforma, no final das contas? Mistura, embaralha tudo. Eu acho que são redes de relacionamentos, de amizade, de negócios, em nível muito maior do que sempre teve, né? Sim. Agora, eu acho que é uma ferramenta que veio para ficar e eu acho que não tem como a gente exigir que volte ao passado de 20 anos atrás, volta, então né? Não é sem volta. Agora, a grande discussão é o jornalismo mesmo, Sim, né? exatamente. Eu acho qual é o papel do jornalismo nisso, ou qual Como é o papel ele lida das com ciências isso, né? humanas nisso também. E ou qual é o papel professor? nesse caso é fundamental, Sim. só que o problema é que as redes sociais estão acabando com esse modelo de negócio do jornalismo. Hoje não existe mais dinheiro para se fazer jornalismo. Você tem o New York Times com 3 milhões de leitores, então é um modelo atípico que se sustenta, o Washington Post em algum outro caso, mas você não tem mais capacidade econômica de bancar a produção de notícia, que é muito caro. Então esse sim é o grande problema, aqui no Brasil é um problema
grande, as empresas jornalísticas estão em estado crítico, muito problemático. Sim. Então, ao mesmo tempo, estão sob ataque, sob fogo, muita gente produzindo conteúdo. Então, a questão da veracidade dos fatos é sempre muito problemática. Então, as redes sociais eu acho que não são um problema, eu acho que elas trazem, as pessoas estão lendo mais, estão interagindo mais, estão conversando mais. O problema é a gente ter a capacidade de produzir boa informação, informação de qualidade, conhecimento e de disseminar isso, né? Perdeu-se essa capacidade ou não estamos entendendo o momento que estamos vivendo para darmos o salto para podermos recuperar essa capacidade? Não, eu acho que o Google e o Facebook hoje, essa capacidade que eles têm de produzir anúncios e ganhar dinheiro fazendo marketing e concentrando todo o dinheiro da publicidade nas mãos unicamente deles, quebrou os jornais. Você tinha antes páginas de jornais que valiam X, passou para a internet X sobre 10, e hoje é X sobre N potência. Assim, você não tem mais o grande financiador, que era o marketing pago pelas empresas para os jornais produzirem a notícia. Hoje está tudo na mão de uma empresa que tem a capacidade de saber que você quer um sapato número 39 e mora em Pinheiros e é esportista, e te joga esse anúncio na sua cara. Exatamente. Então, assim, é uma capacidade de produzir marketing muito melhor que os jornais tinham. Então, desapareceu o dinheiro de financiamento das notícias. O modelo de negócio ruiu. Então, está difícil produzir jornalismo. Esse é o grande problema, né? Está difícil, professor Vitor? Está difícil, com certeza. Esse sistema quebrou realmente os jornais? Eu acho que podemos pensar em algumas saídas, né, que os jornalistas estão encontrando, mas eles vão entrando em situações de vulnerabilidade também, né? O que, seja por exemplo? De ações judiciais, porque estão trabalhando como freelancers, né, as relações de trabalho também, ou mesmo essa questão de fazer um trabalho crítico em relação a autoridades locais que os expõem, enfim, a ações judiciais, essas questões. Algumas saídas, por exemplo, que a gente tem visto, né, são, por exemplo, jornais ou jornalistas que constroem, eles mesmos têm o seu canal de WhatsApp. Exato. Então, produzem informações lá e quem quiser receber essas informações faz um pagamento para entrar nesse grupo de WhatsApp e recebe informações. Podemos pensar nesses outros modelos, até que eu tenho discutido com o Bruno, né, ele trazendo para mim do Fernando Rodrigues. Então, um tipo de jornalismo mas começa um pouco a perder a cara de jornalismo propriamente dito, porque a separação Estado e Igreja, ou seja, a parte financeira e a parte editorial, começa a ruir um pouco também. Então, acho que é um cenário muito difícil. E eu acho que eu queria trazer também um outro lado, antes da questão de discutir fake news, era essa relação com o poder mesmo. Então, que eu acho que essa proximidade, que eu acho que a imprensa, principalmente agora no caso da Lava Jato, ela foi, em alguma medida, a imprensa sobre política foi cooptada pelos poderes institucionais. De que maneira, professor? Pela Polícia Federal, pelo Poder Judiciário. Então, parece que houve uma inversão. Ela ficou fascinada com o que estava acontecendo? Tem isso? Acho que sim, exatamente. Então, um estudo que o pesquisador Dimitrios Dantas fez comigo no trabalho de conclusão de curso, ele conseguiu provar que a maioria das notícias e produção de notícias dentro da Lava Jato, produzidas pela Folha, por exemplo, não foi de furos, foi de informações apresentadas pela Polícia Federal e colocadas diretamente como notícia. Sim. E isso, em alguma medida, vai construir o cenário de antecipação da presunção de culpa. Há uma distorção no caso aí, do né? Lula, por exemplo. Há uma distorção aí, uma distorção jornalística nesse caso. Exatamente. Então, parece que a gente teve uma inversão. Antes a gente falava muito da media setting, que é a mídia que criava o cenário da agenda pública. Parece que ela foi mais ou menos cooptada por causa da velocidade das informações e tudo, pelos poderes, aí nesse caso, né, o poder da Polícia Federal e da Justiça. E aí podemos pensar desde o caso do Sérgio Moro, levantando sigilo sobre conversações telefônicas e tudo,
Esse caso recente agora, né? Exatamente, que parece que voltou contra o... Que inverte, né? Inverte a polaridade. Exatamente. Então, parece a imprensa ficou no meio desse tiroteio, foi um pouco instrumentalizada pelo poder político, poder jurídico, judicial também. Antes de entrarmos na questão das fake news, eu queria trazer para o senhor Bruno. O senhor concorda com isso? Quer dizer, houve essa instrumentalização da imprensa? Ela se deixou instrumentalizar? Não vamos dizer que tenha sido ingênua nisso, mas, como eu falei, ficou meio fascinada com tudo que estava acontecendo? Eu acho que é próprio da própria imprensa. Tem um colega meu, Daniel Pisa, que era do Estadão, faleceu, mas era um grande jornalista. Ele costumava brincar que a gente constrói os nossos monstros e depois somos engolidos por eles. E a imprensa sempre teve uma proximidade muito grande com as fontes policiais. Sim. Porque é a história do rabo mordendo o cachorro, exatamente. Cachorro mordendo o rabo, né? Onde você tem diariamente histórias estranhas que merecem ser publicadas pela singularidade das histórias, na polícia, na fonte policial. Sim, sim. Não tem um pouco de fé de ver, né? Sim, faz parte dessa indústria de produção de coisas, de informação. No caso da política, né, durante a Nova República, ao longo desses 30 anos, o Ministério Público passou a ser um produtor e um fornecedor de matéria-prima para os jornais desde o Collor, né, desde o Sarney, enfim. Você tinha uma proximidade, em vez de você ter a proximidade com delegados somente, você passou a ter com o Ministério Público, e você divulgar apurações de processos na imprensa era uma espécie de um atalho para se fazer justiça, fazer uma espécie de justiça privada, porque o Brasil não punia ninguém. Né? Então, a gente passou a viver esse exercício, né, ao longo da Nova República. Então, você teve os ladrões do orçamento, você teve o caso Collor. O caso Collor teve um pouco mais de investigação, mas também muito próximo com o Ministério Público. E uma série de escândalos, que era o escândalo do mês. Né? Então, era recorrente, né? Fazia parte da dinâmica e era da agenda, né? Da agenda da política. Né? Exatamente. Só que isso ganhou uma dimensão no pós-Lava Jato, e o Moro e o Dallagnol souberam lidar, e isso fez parte da estratégia dos dois para ganhar apoio político, para enfrentar um problema grande de corrupção que existia. E apoio da opinião pública, né? Porque a partir do momento que você, vou usar entre aspas, desculpe cortar, no momento que você instrumentaliza, com aspas, a imprensa, você utiliza a imprensa, você se associa a ela, você está querendo também arrebanhar a opinião pública para o seu lado. Né? Claro, e é um jogo que, assim, eu já trabalhei muitos anos em redação, eu sei que funciona assim. Você, quando está numa grande cobertura, como era o caso da Lava Jato, você dá um furo, que é a divulgação de um processo, de um depoimento que está todo mundo atrás, é um gol. Né? Sim, é verdade. Então você sabe usar esses interesses do jornalista também. É isso que o torna diferente nessa competição nas redações, né? Então é alguém que soube usar essa dinâmica das próprias redações. Mas o que aconteceu? Chegou a gente produzir uma criminalização da política, os juízes e os policiais e os soldados e os coronéis viraram os salvadores da pátria, com uma política criminalizada, e os políticos viraram os grandes vilões. Então a gente criou uma imagem falsa, deturpada, dessa complexidade que essa cena de novo desequilibrada, né? Desequilibrada e desinformando, então, no final das contas. Sim, exatamente, né? Desinformando. Em cima disso, pegando o gancho, para sermos bem jornalísticos, que o professor Bruno colocou, quer dizer para os senhores, primeiro para o professor Vitor, a questão de fake news, né? Que, em sua essência, etimologicamente, ela já tem um equívoco, né? A notícia é falsa, se é uma notícia, ela não é. Em falta, é um fato, não pode ser falso. Mas, nos Estados Unidos, hoje aqui usam muito, o presidente usa muito, seus filhos usam muito, na verdade, todo mundo usa muito quando lhes é apropriado, para atacar a imprensa, a mídia de forma geral e a imprensa especificamente. Começou com o presidente Trump. Hoje, nos Estados Unidos, a imprensa, os pesquisadores não usam mais o conceito de fake news. Por tudo isso, mas também porque ficou associada à figura do Trump. Hoje se usa muito, tem se usado mais a questão de disinformation
né? Ou misinformation. Disinformation, a desinformação, que é algo intencional. Exatamente. Eu vou desinformar porque eu quero embaralhar, como nós estamos falando, eu quero embaralhar esse jogo, quero tumultuar. Ou misinformation, que é informação equivocada, informação... Muitas vezes poderia confundir até com a barriga jornalística. Para quem não sabe, a barriga jornalística é quando o jornalista não apurou direito ou recebeu informação e deu uma notícia e ela não se confirmou, né? O senhor concorda com essa redefinição? Não usar fake news, mas sim disinformation, misinformation. Tem pesquisadora americana, Claire Waddell, tem usado bastante isso nos Estados Unidos. Eu concordo nessa medida de tentar entender o fenômeno, porém a gente não pode negar como esse uso tem sido feito. Exatamente. Não vamos tirar o uso dele. Exatamente. Então, acho que se a gente pensar o que é uma fake news e aí trabalhar com essa ideia de, olha, existe uma intencionalidade, produzir um engano mesmo da informação. Sim. Então... Quero manipular. Exatamente, quero manipular. Sua Isso opinião. acho que é um lado. Mesmo porque, às vezes, a ideia do fake news pode ser parte de uma matéria, ela é mal apurada e parte dela ela quer produzir engano mesmo. Sim. Então, quanto que a gente consegue saber como fake news, né? O que é diferente também em relação ao anos passados? As pessoas falavam, isso é mentira. E agora elas falam, isso é fake news. Que... para ser fake news, precisa parecer news. Exatamente. Então, antes de qualquer coisa. A roupagem muda, né? De uma notícia. Ou seja, ainda que de modo negativo, o critério... isso mostra que a linguagem jornalística ela ainda não perdeu sua força, porque ela é utilizada de forma escamoteada para enganar. Sim. Então, e para atacar a própria linguagem jornalística. E para atacar, exatamente, a própria linguagem jornalística, porque você... com muito pouco recurso, produz algo meio parecido com uma notícia e tenta derrubar uma outra notícia. E às vezes que teve muito mais recursos, precisou ser apurada com muito mais tempo. Então, eu acho que temos essas questões. E uma outra que eu acho que deriva uma resposta dos jornais à questão da fake news, e algumas organizações internacionais já têm levantado propostas. Como enfrentar a questão da fake news? Porque a gente tem, de um lado... propostas legislativas muito criminalizadoras da liberdade de informação, que podem, acho que, jogar o bebê com a água do banho. E, de outro lado, o que eu acho interessante que, para além das agências de checagem de fatos, que eu acho que estão sendo criadas e cumprem um papel interessante de verificação até da população, que ela pode dar uma olhada naquelas agências, agência Lupa, agência tal, a ideia é que a gente pudesse ter investimento em bom jornalismo, em novas antes de qualquer matérias. coisa, né? Não só investir em questionar e verificar informações, porém produzir mais informações. Então, o dinheiro ser investido também, em alguma medida, nisso. E, às vezes, de modo mais esclarecido. Às vezes, seja ela patrocinada ou não, é a confiabilidade, é o tipo da pesquisa, é o esclarecimento, são as provas, são a forma que a matéria foi construída. Isso vai gerando uma certa credibilidade e talvez possa dar algum retorno ali para uma produção jornalística boa, de qualidade e não cair nas campanhas de engano. Né? Nesse caso, professor Bruno, seria mais transparência do fazer jornalístico? Poderia ser por essa credibilidade que o professor Vitor colocou? Eu acho que pode ser uma forma, transparência, eu acho que é importante, mas até discutir metodologia, né? Ou o que é bom jornalismo, Sim. Por que uma matéria é boa, por que é uma matéria, como é que se faz uma matéria boa, por que uma matéria é equivocada, então por que uma matéria é distorcida, até mal feita, então por que, por exemplo, uma matéria que tenta manipular, como é que você identifica isso e quando é que você produz uma boa reportagem sobre um determinado assunto? Eu acho que é uma discussão mais aprofundada. Agora, o que... Como chegar, desculpe, mas como trazer essa discussão mais aprofundada para a sociedade de uma forma geral? Acho que esse é um desafio fenomenal. Mas eu acho que o grande valor de uma empresa jornalística ou do jornalismo em si vai ser a sua própria credibilidade. Sim. E essa credibilidade passa pela possibilidade de você checar
as coisas que são produzidas por ele. E essa marca de credibilidade que os jornais ainda têm, então quando você vê uma fake news, você vê um patrimônio, né? Você vai ver se o Estadão deu, se a Folha deu, se saiu no New York Times, se saiu no El País, ou se saiu no G1, se saiu... Claro. Enfim, ainda é o grande patrimônio das empresas jornalísticas, e você trabalha sempre para ter esse patrimônio de credibilidade em alta, né? É um desafio, é caro, custa, né? Sim, é caro e eu não sei, aí nós estamos, foi muito rápido esse bloco, estamos já quase chegando ao nosso final, mas trazer para os senhores, começar para o senhor Vitor, quer dizer, é caro e eu não sei, vocês acreditam que as grandes empresas jornalísticas têm um interesse nisso? Quer dizer, como bancar e investir nisso? Quer dizer, é quase fazer fazer um curso de media literacy, né? É quase isso, quer dizer, é isso, eu acho que seria por aí. Quer dizer, você começar nos Estados Unidos a fazer isso nas escolas. Exatamente. Né? Quer dizer, a formação, na verdade, e aí para nós fecharmos, porque isso daria uma outra conversa, e não vamos ter tempo, infelizmente, mas esse de estudos jornalísticos, né, de entender o jornalismo, é você formar os leitores, formar novos leitores, desde jovens. Mas exige... E produtores de notícia produtores também, de notícia, né? Jornais exatamente. escolares também. Exatamente. Então, investir nessa questão de, olha, como trabalhar com a informação e como produzir boa informação. E não só a redação, né, que acho que é uma parte importante da escola, né? Mas como a gente pode fazer um jornal escolar que possa ter alguma reverberação na comunidade, na escola mesmo, nos atores escolares. Como já despertar, então, esse senso crítico, levantamento de informações e também, aí, nesse sentido, como formar esses leitores. Então, o que eles vão olhar? Vamos olhar algumas mídias que a gente conhece, algumas produções de notícias mais segmentadas, que às vezes podem ser essas de nicho. É porque... Mas aí a gente vai para esse caminho. É isso, né? Só para trazer para o senhor Bruno, que, na verdade, toda essa configuração, principalmente das mídias sociais, mídias digitais, elas subverteram a antiga estrutura da teoria da comunicação, né? Do emissor, mensagem, receptor. Não quer dizer, a pessoa que recebe a notícia ou a mensagem, ela também produz. Né? Então, ficou circular essa relação. Sim. Né? E você tem que entender isso que o senhor Vitor falou, quer dizer, você não só formar bons leitores, mas formar bons produtores. E aí vai em cima do que você falou, da questão da honestidade, da transparência, da integridade disso. E né? tem um lado institucional aí. Sim. A imprensa é uma instituição, não Exatamente. é um indivíduo necessariamente. Exatamente. E para manter essa credibilidade, é uma instituição com credibilidade. Exatamente. Né? Talvez seja esse o caminho para nós fecharmos mesmo, né, nosso programa. Quer dizer, quando eu falei lá atrás, no comecinho da reestruturação, era investir mais nessa credibilidade, investir mais nessa formação a partir do seu trabalho, a formação de leitores e de produtores de informação, professor Vitor, para nós encerrarmos. E na comunicação pública. Na comunicação também, pública, sem como dúvida. A gente fala, né? Então, dessa dimensão coletiva, né, que pode, em alguma medida, ter um financiamento público e não necessariamente ser alguma coisa cooptada pelo Estado, se tiver intermediações por conselhos independentes. Então, acho que a gente pode também olhar para esse lado. Então, dá um investimento em produção de informação de qualidade. Sem dúvida. É isso, professor Bruno, para nós fecharmos. Esse é o caminho para resgatarmos essa credibilidade, para não ser demonizada a mídia nem a imprensa, e para também combater a fake news, a desinformation, o nome que se quiser dar. Acho que é esse. Excelente. Bom, o Diálogo da USP está chegando ao seu final. Quero agradecer muitíssimo a presença do professor Vitor Blota, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, coordenador do Grupo de Pesquisa Jornalismo, Direito e Liberdade, no Instituto de Estudos Avançados da USP. Eu sou Bruno Paes Manso, economista e jornalista, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência, o NEV, da Universidade de São Paulo. Professores, muito obrigado pelos senhores. Obrigado. Foi um prazer. Prazer. Obrigado. Muito obrigado.